todos, amém? Glória a Deus. Vamos continuar de pé mais um pouquinho. Nós vamos profetizar hoje ainda, amém? Como diz essa canção, libere a palavra. Nós não podemos parar de lutar. Isso que nós vamos fazer nesse momento. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Nós vamos orar, interceder por aqueles que precisam, amém? Liberar a palavra de vitória sobre a vida daqueles que necessitam. Nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Aleluia. Quem conhece alguém que precisa de oração aqui? Você conhece? Também conheço alguém que precisa de oração. Nós vamos orar. Essa semana na célula nós falamos sobre fé. E a fé, é muito importante diferenciar. A fé não é pensamento positivo. Muitas pessoas confundem. Eu tenho pensamento positivo, então eu tenho muita fé. Não, fé não é pensamento positivo. Pensamento positivo depende de você. A sua fé não depende de você. Pensamento positivo é quando você fica pensando em algo e acreditando, se eu pensar muito vai dar certo. Vai dar certo, eu vou conseguir. Então quanto mais eu pensar vai dar certo. Isso é pensamento positivo. Isso não tem nada a ver com Deus, isso tem nada a ver com fé. Porque isso depende só de você, depende só da sua força. Depende do quanto você pode fazer. O seu pensamento positivo depende do quanto você pode conquistar alguma coisa. A fé é a certeza baseado na palavra de quem declarou algo. Então se você confia na palavra de alguém, você coloca fé naquela palavra. Se alguém chega para você e diz assim, eu vou te dar um presente no seu aniversário. Se você não confia naquela pessoa, você não põe fé e você não espera o presente, porque você não confia naquela pessoa. Agora, se você confia na pessoa e ela diz, eu vou te dar um presente no seu aniversário, você fica esperando com a certeza que aquele presente vai chegar. Quem liberou a palavra foi Deus. Você confia em Deus ou não confia em Deus? Se eu confio em Deus, eu coloco a certeza nele, e eu tenho a certeza que aquilo que ele disse vai acontecer na minha vida. Não depende de mim, não depende do quão positivo eu penso, não depende de quão bom eu sou. Depende se eu coloco a minha confiança na palavra de Deus ou não. Isso é fé. Teve um homem que chegou para Jesus e disse, Senhor, meu servo está doente. E Jesus disse, vamos lá. Ele disse, não, eu tenho servos e eu sei que quando eu dou uma ordem ao meu servo, ele vai e faz. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor tem autoridade sobre principados, potestades, domínios. Se o Senhor lançar apenas uma palavra, o meu servo será curado. E Jesus disse, em toda Israel, eu não vi fé como a desse homem. Isso é fé, porque aquele homem colocou toda a confiança dele na palavra de Jesus. Se o Senhor lançar uma palavra, nós vamos levantar o nome de várias pessoas aqui nessa noite. Você não precisa ir até lá. Com a fé de que se lançar apenas uma palavra, essas vidas serão alcançadas. O servo daquele homem não conheceu a Jesus pessoalmente, mas ele foi curado pela palavra que Jesus lançou sobre a vida dele. E eu tenho certeza que a salvação alcançou aquela pessoa
Porque depois chegou aos ouvidos dele que quando ele estava doente ali naquela cama, havia pessoas orando por ele. Jesus estava orando por ele e ele foi curado pelo nome de Jesus. Nós vamos orar, e eu tenho certeza que essas pessoas que podem estar doentes, podem estar entregues a vícios, podem estar com problemas familiares, nós vamos orar e a bênção vai chegar na vida deles. E vai chegar ao ouvido deles que enquanto eles estavam numa cama de um hospital, enquanto eles estavam com o casamento destruído, enquanto eles estavam entregues aos vícios, havia pessoas orando por eles, no nome de Jesus. E eles vão crer no nome de Jesus, porque havia uma igreja que ora. E essa casa deve ser chamada casa de oração. Casa de oração para todos os povos, para todas as nações. Amém? Eu quero colocar o nome a vida da dona Ellen em oração, e a família do Cadu, um jovem que eu conheci, né, que eu fiquei sabendo agora à tarde que veio a falecer. O motivo eu não sei, fiquei sabendo quando estava vindo aqui para a igreja, né. Ele trabalhava com cerimoniais, ele que fez o cerimonial do meu casamento, né. Um jovem, fiquei sabendo que faleceu agora à tarde. Vamos orar pela família desse jovem, Cadu, pela família dele. Foi? Eu não estava sabendo. Então vamos, quem você sabe que precisa de oração, vamos falar. Cláudio, Antônio, Fernando, quem falou aqui? Maurília, Tassiane, Selma, Guilherme, alguém falou e eu não entendi. Geraldo, Fernando, Leandro, Maria, Juninho, Mozart, Bruno, Hugo, Lúcia, Franciele, Flaviana, Senhor Jamiro, Ademir, Dona Vera, Leci, Luísa, Luiz, José, Milza, Cleusa, Rafael, Michel, Cláudio, Cláudia, Kelly, Wilder, César, hein? Gessiane, Elvira, Dona Elvira, Aline, hein? Michele. Enquanto nós estamos falando esses nomes, a palavra está sendo lançada. Mas alguém falou. Hélio, Felipe, Sebastião, Ana Clara e Samuel, Vinícius, Tatiane. Amém. Você lembra de todos os nomes? Não. Mas Deus conhece cada um deles, na intimidade de cada um, na necessidade de cada um. Como eu disse, nós não podemos ir em todos os lugares, nós não podemos chegar em todas essas pessoas. A quem nós podemos chegar, que bom, nós vamos chegar. Mas aqueles que nós não podemos, nós vamos clamar. Como eu disse aqui algumas semanas atrás, onde há dor, há clamor. Nós temos que sentir a dor das pessoas. As pessoas estão sofrendo, nossos familiares estão sofrendo. Se nós sentimos a dor das pessoas, nós vamos clamar. Uma igreja que não clama e que não ora, porque é uma igreja que parou de sentir dor, uma igreja que parou de sentir a necessidade das pessoas. Nós temos que clamar no nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado porque a graça e a misericórdia do Senhor foram derramadas sobre as nossas vidas nesse dia, Pai. Por isso nós estamos aqui. A Tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e nós somos justos no Senhor, não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, mas nós fomos justificados no sangue do Teu Filho Jesus Cristo, pelo nome do Teu Filho Jesus. Ó Pai, com essa fé, ó Pai, assim, ó Pai, inspirados na Tua palavra, como a fé daquele homem que creu que se o Senhor lançasse apenas uma palavra, aquele homem seria curado. Nós também cremos, ó Pai,
sobre todos esses nomes que foram falados aqui. E nós lançamos a palavra de vitória sobre essas vidas. Nós não sabemos se é enfermidade física, nós não sabemos se é enfermidade mental, ó Deus. Nós não sabemos se são vícios, se são problemas familiares. O Senhor conhece a vida de cada um, o Senhor conhece a necessidade de cada um. E nós aqui como igreja, ó Pai, clamamos por essas vidas. Ó Deus, nós oramos, ó Deus, para que o Senhor venha com o consolo do Senhor, com o escape, com a cura, ó Deus, e principalmente com a salvação. Com a salvação do Senhor, ó Pai, que a graça do Senhor alcance essas vidas, que a misericórdia do Senhor alcance essas vidas, ó Pai, que eles estejam, ó Pai, diante do Senhor, arrependidos, derramados, ó Deus, com seus corações entregues ao Senhor. Nós profetizamos, declaramos a vitória sobre cada uma dessas vidas que foram colocadas aqui, sobre a vida de cada um de nós e também sobre as nossas famílias, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dia 3 de agosto, no sábado, em Santa Cruz de Minas, vai estar acontecendo a segunda marcha para Jesus. A concentração vai ser às 15 horas, né, às 3 horas da tarde, em frente à Prefeitura de Santa Cruz. Então, no dia 3 de agosto, em Santa Cruz de Minas, né, estão todos convidados a participar da Marcha para Jesus. Amém? Quem trouxe a Bíblia, abram comigo Evangelho de João, capítulo 2. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Amém. Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor, Deus. Muito obrigado pela tua palavra chegar até nós, ó Pai. Nós temos o privilégio de ter toda a Escritura do Senhor em nossas mãos, ó Deus. Abre os nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais, ó Deus. Faz o nosso coração a terra fértil, terra macia, ó Deus, para que a tua palavra, a semente do Senhor, possa cair, ó Deus, e germinar, dar frutos, ó Deus, frutos de arrependimento, frutos para toda a eternidade, no nome de Jesus. Esse texto, capítulo 2 de João, os irmãos podem se sentar, é um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, né? Quem nunca leu a Bíblia, se você chegar na rua e perguntar, você já ouviu a história da transformação da água em vinho? Todo mundo conhece essa história. Nós não vamos entrar ficou multiplicação na minha cabeça. Nós não vamos entrar no milagre da transformação da água em vinho, mas nós vamos falar sobre uma expectativa que havia da mãe de Jesus sobre ele, e que não era apenas da mãe de Jesus sobre ele, mas de todo o Israel sobre o Messias. Versículo 3 diz assim: e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não está chegada a minha hora. Jesus não estava sendo rude com a mãe dele. Jesus não estava faltando com a educação. Mas ele estava fazendo uma separação naquele momento. A mãe de Jesus, Maria, chega para ele e fala: olha, acabou o vinho. E Jesus era apenas um convidado na festa, assim como todos os outros discípulos e outras pessoas. Jesus não tinha responsabilidade nenhuma com a falta do vinho naquele casamento. Não cita o nome de quem estava se casando. Não fala se era uma pessoa importante ou não. Mas Jesus era apenas mais um convidado. Ele não tinha responsabilidade nenhuma de suprir a falta de vinho. Por que a mãe de Jesus chega para ele e fala: estão sem vinho? Porque a mãe de Jesus esperava que Jesus iniciasse o seu ministério. Porque aquela mulher, ela recebe uma promessa de que aquele que estava no ventre dela, né, havia sido gerado pelo Espírito Santo de Deus, ele seria o Messias. Havia uma expectativa sobre o Messias. E para entender isso, a gente vai voltar lá no início. Vamos contar uma historinha. Vamos voltar lá em Gênesis.
Deus criou tudo que há, amém? Quem crê que Deus criou tudo que há? Deus criou os céus e a terra. É importante fazer essa pergunta, porque muitas vezes dentro da própria igreja as pessoas não creem que Deus criou tudo que há. E muitas vezes dentro da própria igreja as pessoas não creem nem em Deus. Né? Você crê? Amém? Esse é o ponto inicial. Se nós não cremos, não faz sentido algum. Deus criou tudo que há. Deus criou o homem e a mulher para estarem na terra que Deus criou e reinarem sobre essa terra, de acordo com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, dominar a terra, dominar sobre os animais, dominar sobre a natureza, e serem representantes de Deus naquele jardim. Mas por causa da desobediência do homem, tudo foi desorganizado. E a partir daquele momento, não apenas a partir daquele momento, porque Deus já sabia desde toda a eternidade que Ele precisaria enviar o Filho dEle para salvar o homem. Mas a partir dali se inicia todo um plano de Deus, de restauração do projeto inicial de Deus para o homem. O homem caiu em pecado, agora o homem é separado de Deus. É necessário todo um propósito, todo um projeto para que o homem seja novamente religado a Deus. Tem o seu relacionamento restaurado com Deus. Isso só poderia ser feito pelo próprio Deus, através de Jesus. E dentro do propósito de Deus, pulando um pouquinho, Deus colocou no coração de quê? Separar um povo. Separar um povo para que através desse povo, através da cultura desse povo, através das leis que o próprio Deus daria a esse povo, Ele enviasse o seu Filho Jesus. Ele separa Abraão. Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, porque eu vou fazer de você um grande povo, uma grande nação, e dessa grande nação virá o Messias. Abraão sai da sua terra, sai da sua parentela, e vai para o local que Deus disse que ele deveria ir. De Abraão vem Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó, seus 12 filhos, né? Dentre eles José. José é vendido como escravo por causa da inveja dos irmãos e vai para o Egito por propósito de Deus, para que, vindo uma grande fome naquele local, José fosse exaltado e toda a família de José fosse para o Egito. Ali no Egito, passado um tempo, eles são feitos escravos, ficam ali durante vários anos, séculos, até que Deus levanta um homem, levanta Moisés e fala: Moisés, meu povo é escravo no meio do Egito, você vai libertar o meu povo, porque eu quero levar o meu povo para a terra prometida, que eu falei a Abraão, porque é desse povo que vai vir o meu filho, que vai restaurar o meu relacionamento de todos os homens comigo. Moisés lidera o povo, saem do Egito, não chegam na terra prometida, andam por 40 anos, em trancos e barrancos, até que chegam no local. Moisés não entra, Moisés morre antes, é levantado Josué lidera o povo, entram na terra prometida, e ali durante anos guerreiam com todos os povos que estão ali, até se estabelecerem. Depois de Josué vem os juízes, e esses juízes lideram o povo, até que o povo fala: não, nós não queremos mais apenas juízes, nós queremos ter um rei. E Deus fala: mas eu sou o rei de vocês. Mas o povo insiste: nós queremos um rei. E Deus fala: já que vocês querem um rei, vocês terão um rei. E vem Saul, e Saul, com o coração não de acordo com a vontade de Deus, faz um monte de coisas erradas, e a graça de Deus é retirada de Saul, e Deus levanta um novo rei, que é Davi, e diz que esse sim era um rei segundo um homem segundo o coração de Deus, mas mesmo esse homem sendo segundo o coração de Deus, também errou. E depois de Davi, vem Salomão. Até aí nós temos um reino unido. Depois de Salomão, no final da vida de Salomão, ele erra bastante também. Ele tem um filho, que é Roboão, e tem um sucessor, que é Jeroboão. Quando Salomão morre, há uma divisão no reino. Agora Israel já não é um povo só. Israel está dividido. Há o reino do sul, o reino do sul e o reino do norte.
Reino do Norte, a capital é Samaria. Reino do Sul, a capital é Jerusalém. Depois de alguns anos, vários reis passando, alguns fizeram o que era a vontade do Senhor, mas a maioria dos reis não fizeram o que era a vontade do Senhor. E Deus envia os profetas, e esses profetas dizem: façam o que é a vontade do Senhor, ou o Senhor vai entregar vocês nas mãos dos outros reinos. Primeiro, o reino do norte, capital era Samaria, não ouve a voz do Senhor. Vem o exército assírio e leva cativo o reino do norte. Some do mapa, nunca mais. As 10 tribos do reino do norte retornam para aquele local. Ficam apenas algumas pessoas, um pouco dos judeus em Samaria, mas eles se misturam com outros povos, por isso que eles se tornam os samaritanos, e é por isso que os judeus odeiam os samaritanos, porque eles se misturaram, não eram mais puros. Fica o reino do sul, né, chamado de Judá, capital Jerusalém, mas depois de algum tempo também fazendo o que não era correto diante de Deus, vem os babilônicos e levam cativos, né? Aí você vai ver a história de Daniel, de muitos outros. Depois eles retornam, né? Reconstrói a cidade, reconstrói o templo, mas Israel nunca mais foi a mesma. Israel, que Deus disse: vocês estarão na terra prometida, nunca conseguiram governar aquele local. Passam pelos assírios, passam pelos babilônicos, depois vem a Pérsia e domina aquele local, depois vem o Império Grego, né, helênico, com Alexandre o Grande, e também domina aquele local. Na época de Jesus, está o Império Romano. Antes, né, no Velho Testamento, o último livro é o livro de Malaquias, o último profeta. Depois que o último profeta falou, fica um silêncio de 400 anos, quando eles chamam de o silêncio de Deus. Não houve mais profetas. Por 400 anos, Deus não falou. Até que vem aquele que a própria Bíblia falou sobre ele, que seria a voz que clama no deserto. Quem é? João Batista. E ele anuncia a vinda do Messias. E a gente chega em Jesus. E agora Jesus se anuncia como o Messias. Ele se revela como o Messias. Mas havia uma grande questão. Toda essa história que eu contei, o que tem a ver toda essa história? Os judeus, eles esperavam o Messias para satisfazer as expectativas deles. E qual era a expectativa dos judeus? Que quando o Messias viesse, ele vai restaurar o nosso reino. Quando o Messias vier, ele vai derrotar o Império Romano, vai derrotar todos os outros impérios e vai estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E nós vamos governar novamente a terra prometida que Deus nos falou que seria nossa. E nós vamos reinar, ele vai sentar no trono de Davi. Mas a expectativa que eles tinham do Messias era que ele viria num grande cavalo, rodeado de um grande exército, e ele viria com uma espada na mão e mataria todos os inimigos de Israel. Ele teria força, ele teria poder, mas vem Jesus e frustra a expectativa dos judeus. Lá em Isaías 53, vamos abrir lá? Isaías. Existem textos, né, que não são da Bíblia, mas textos históricos dos rabinos de Israel, desse período, né, intertestamentário, né, que é aquele período de 400 anos que Deus não falou antes da primeira vinda de Jesus. Eles relatavam que o Messias seria muito forte, o Messias ele seria poderoso, que ele mataria com as próprias mãos todos os inimigos de Israel. Inclusive fala que nesses textos que o Messias, a sua beleza seria vista de longe, né? A sua luz seria reconhecida. Mas esses rabinos, eles esqueceram do que Deus já tinha falado na própria palavra, lá no Velho Testamento. Isaías 53 fala assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor?
porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esse texto fala sobre o Messias. E esse Messias de Isaías 53 não se parece nada com o Messias que os judeus esperavam. Por isso que os judeus ficaram frustrados. E por que os judeus até hoje aguardam a vinda do Messias? Porque Jesus não se parecia com o Messias que eles estavam esperando. Por isso que eles falam, não, Jesus não foi o Messias. Porque eles olharam para o Messias do tempo errado. Não é que o Messias que eles esperam seja o Messias errado, mas é que o Messias que eles estavam esperando era o do tempo errado. Existem dois Messias, são um só, mas em duas formas. Existe o leão e existe o cordeiro. O leão ainda não veio, porque primeiro precisava vir o cordeiro. Porque quem tira o pecado do mundo? O Cordeiro de Deus. Jesus, ele tinha que vir como a imagem de Isaías 53. Ele foi desprezado. Não havia beleza alguma nele. Não havia formosura alguma nele. O Cordeiro é aquele que é manso. Ele não reage à afronta. Ele é pego e é levado para o matadouro sem reagir. Os judeus não estavam esperando esse Messias. E o que tem a ver esse texto que nós lemos de João 2, onde a mãe dele fala, Jesus não tem vinho. E ele fala para aquela mulher, mulher, o que tenho eu contigo? Naquele momento, Jesus estava falando, o que tenho eu com a expectativa humana? O que tenho eu com a expectativa de vocês? A expectativa que eu venho suprir é uma expectativa eterna e não temporária. A expectativa que eu venho suprir é a expectativa do meu Pai. O propósito que eu vim cumprir é a vontade do meu Pai e não a vontade de vocês. Os judeus viviam pedindo sinais. Os judeus viviam pedindo milagres. Os judeus viviam pedindo demonstrações de poder. Mas Jesus veio demonstrar amor. Os judeus esperavam uma revolução. Uma revolução de quê? Nós somos dominados por um rei, nós somos dominados pelo Império Romano. Há um rei que não é do nosso povo, que está reinando sobre nós. Nós queremos uma revolução, nós queremos tirar esse rei, tirar esse domínio e assumir o poder. Para isso é necessário o Messias. Só que quando Jesus vem, ele não faz a revolução que os judeus estavam esperando. Ele faz uma revolução diferente. Ele faz a revolução do amor. Porque a revolução que os judeus estavam esperando era a revolução do mate os nossos inimigos. Jesus vem e diz, ame os seus inimigos. O que os judeus queriam é, Jesus venha e mate todos os romanos. Tire aquele rei daquele local. E Jesus vem e diz, ame o seu inimigo. Essa revolução que Jesus fez, ninguém tinha feito. Ninguém nunca tinha dito, não há nenhum relato de qualquer cultura onde se diz, ame o seu inimigo. Na lei judaica, né, havia o que era chamado de a lei de talião, que era o quê? Olho por olho, dente por dente. Na cultura grega, que era a cultura que dominava aquela época, e domina até hoje, né, tanto que nós somos de uma cultura greco-romana, né, todo o Ocidente vem da cultura greco-romana, a filosofia grega, toda a nossa forma de pensar, de ensinar, escolas, vem da cultura greco-romana. E a ideia, né, 500 anos antes de Jesus, Platão ele vem com a ideia do homem ideal. Né? O homem, posso dizer, o homem ideal, né, aquele que
é perfeito. E o homem ideal, segundo a cultura grega daquela época, era o quê? É aquele que é capaz de retribuir o bem que as pessoas fazem para ele e também é capaz de retribuir o mal que as pessoas fazem para ele com o mesmo mal. Essa era a ideia do homem perfeito para os gregos. Para os judeus, era a justiça. Não, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus vem e diz: ame o próximo como a ti mesmo. Ame a Deus acima de todas as coisas. O próximo como a ti mesmo. Não apenas como a ti mesmo, mas como eu vos amei. Mas não apenas os seus amigos. Ame os seus inimigos. Por isso que Jesus foi recusado. Por isso que Jesus não foi aceito. Porque os judeus queriam que ele satisfazesse a necessidade deles. Hoje, fazendo um parêntese aqui, nós não cumprimos nem a lei de talião. Hoje, nós não cumprimos nem o olho por olho, dente por dente. Você pode dizer assim, mas isso não é ruim, isso não é bom, porque a gente não deve viver pelo olho por olho, dente por dente. Mas até o olho por olho, dente por dente, tinha uma função social. Tinha uma função legal. Porque era para evitar os excessos, né, dentro do povo. Por quê? O que dizia essa lei? Se alguém te rouba um copo, você não vai pegar nada dele além de um copo. Se alguém te dá um tapa, você não vai fazer nada além com ele do que um tapa. Hoje nós temos dificuldade para cumprir até isso, porque se alguém me dá um tapa, eu dou um soco. Se alguém me dá um soco, eu dou um tiro. Se alguém pega o meu copo, eu pego tudo que ele tem, tiro inclusive os filhos dele. Se alguém fala mal de mim, eu não vou só falar mal dele e retribuir, não. Eu vou destruir a vida dele. Nós somos vingativos. Como cristãos, nós não cumprimos nem a lei de talião, que estava lá no Velho Testamento. Quanto mais a lei de Jesus, que ele disse: ame os seus inimigos. É por isso que o evangelho de Jesus era loucura, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Os gregos representam os gentios, né? Toda a cultura de todo mundo, fora os judeus. Os judeus representam a religião. Então o evangelho, esse evangelho que para eles era fraco, era escândalo para os judeus. Loucura para os gregos, mas Paulo vai dizer: eu não me envergonho desse evangelho. Eu não me envergonho desse evangelho, porque esse evangelho em Jesus Cristo é poder para a salvação. É poder para a salvação de todo aquele que crê. Porque Jesus não veio satisfazer a vontade do homem, satisfazer a expectativa humana, porque ele veio fazer a vontade do Pai. Jesus veio trazer o reino dele. Como eu disse, os judeus queriam que Jesus estabelecesse um reino físico. Mas Jesus sabia que ele não poderia estabelecer um reino físico se primeiro ele não estabelecesse o reino no coração das pessoas. Antes de te colocar no reino de Deus, o reino físico, Deus precisa colocar o reino dele dentro de você. Porque senão você não vai estar preparado para estar dentro do reino dele. Como eu disse de manhã, né, um exemplo. É como se você for viajar para os Estados Unidos. Lá se fala inglês. Então, antes de estar naquele reino que fala inglês, você precisa aprender a língua antes. Você pode ir sem falar a língua? Pode, você vai passar muito aperto. Mas no reino de Deus não tem jeito. No reino de Deus não entra mais ou menos. No reino de Deus não entra dando um jeitinho. Eu falo mais ou menos, então vou entrar nos Estados Unidos e vou dando meu jeitinho, eu chego lá, converso, escrevo. Não, no reino de Deus não tem jeitinho. Ou o reino de Deus está dentro de você, ou você não está dentro do reino de Deus. Foi isso que Jesus veio fazer. Os homens queriam o estabelecimento do reino. Tanto que os discípulos, os próprios discípulos de Jesus falaram: Senhor, quando que o Senhor vai restaurar o reino? E Jesus disse: não compete vocês saber tempos ou épocas. Aguardem aqui, até que o Espírito Santo desça sobre vocês, e vocês receberão poder para testemunhar aquilo que eu fiz em vocês. A questão é: o reino de Deus está dentro de nós ou não? Nós falamos a língua de Deus?
Nós falamos a língua de Deus. Jesus disse: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu falo a língua do meu Pai. Eu falo a língua de Deus. Nós falamos a língua do reino. Porque para os judeus, para os romanos, para os gregos, a língua deles era a língua do poder, a língua da força. Não, tem que vir com a espada e tomar a força. Só que Jesus vem com um discurso totalmente diferente. Ele diz: não, ame os seus inimigos. No mundo, o bem-aventurado é aquele que está com o poder, que tem a força. Mas no reino de Deus, Jesus diz: bem-aventurado é aquele que chora. Bem-aventurado é o manso. Bem-aventurados são quem? Os humildes. Jesus faz uma inversão de valores. É por isso que aquilo era escândalo para os judeus. Era loucura para os gregos. Era piada para os romanos. Para os romanos não havia conceito de misericórdia. Misericórdia era sinônimo de fraqueza. Se eu for misericordioso com alguém, eu sou fraco. E Jesus vem e diz: não, no meu reino, bem-aventurados são os misericordiosos. Exerçam misericórdia. Jesus vem fazer uma nova cultura, a cultura do reino dele. Um reino, um povo, né? Até no direito, na Constituição, o que define um país? Um país tem que ter território, tem que ter um povo, né? Não adianta ter um território se não tem população. Tem que ter um território, um povo, uma língua. Por isso que nós somos brasileiros. Nós estamos no território do Brasil, nós somos a população brasileira, nós falamos uma língua, que é o português, e nós temos uma cultura. Um povo é feito da cultura daquele local. Por isso que nós não somos argentinos, porque a cultura de lá, a língua de lá é diferente da cultura e da língua daqui. E ainda que alguém fale uma língua, algum outro país fale uma língua igual à nossa, mas a cultura é diferente. Então, o reino é feito de território, de um povo, de uma língua, de uma cultura. Jesus, ele veio primeiro estabelecer a cultura e a língua. E o povo. Não o território. Onde está o reino de Deus? Alguém pode me falar onde está o reino de Deus? Aonde? Qual o território do reino de Deus? Qual que é o território? O território não existe, mas já há um povo do reino de Deus. Há uma cultura do reino de Deus e há uma língua do reino de Deus. Porque esse povo, essa cultura e essa língua, um dia serão tirados desse território que não é deles. Esse território não é do reino de Deus. A palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno. Esse território não é nosso. Mas um dia esse povo, essa língua e essa cultura será tirado daqui e será colocado no reino de Deus. Mas para entrar no reino de Deus tem que ter a cultura do reino e falar a língua do reino. Qual língua você tem falado? Qual é a sua cultura? É a cultura do reino ou é a cultura do mundo? É a língua do reino ou é a língua do mundo? É a vontade do Pai ou é a vontade dos homens? Porque Jesus veio estabelecer a vontade do Pai. Colocaram expectativas sobre Jesus, inclusive seus irmãos, seus pais. Em uma ocasião, Jesus está ali falando com seus discípulos, né, dentro de um local, e falam para ele: ó, seus irmãos, sua mãe, estão lá fora, estão te chamando. Por que eles estavam chamando Jesus? Porque eles tinham questionamentos para fazer a Jesus. Os irmãos de Jesus já tinham falado para ele: ô, vai e se manifesta logo, você não é o Messias? Então demonstra o seu poder. Mas Jesus não estava satisfazendo a vontade deles. E Jesus vira para os discípulos e falam: o quê? Meus irmãos e minha mãe estão lá fora? Meus irmãos, minha mãe, pai, a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. São aqueles que fazem a vontade de Deus. Porque eu também faço a vontade de Deus. E os meus irmãos, minha família, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Foi colocada expectativa sobre Jesus, uma expectativa que não era real. Ele não supriu a expectativa daquelas pessoas, porque ele veio trazer a cultura nova, a cultura dele. Assim também na minha e na sua vida, todos os dias são colocadas expectativas sobre nós.
É colocado uma expectativa sobre você. A questão é, de acordo com a expectativa que é colocada sobre você, você quer suprir essa expectativa baseado na vontade das pessoas, dos homens e do mundo, ou baseado na vontade de Deus? Porque Jesus disse para a própria mãe dele, a mulher que o criou, ele disse: que tenho eu contigo? Primeiro é a vontade do meu Pai. Só que muitas vezes nós somos colocados diante de situações em que o mundo vem e coloca expectativas sobre nós, e nós deixamos a vontade de Deus de lado e vamos suprir a vontade das pessoas do mundo. Os jovens são colocados em festas e os amigos dizem: a minha expectativa é que você beba. E muitos jovens cristãos estão atendendo à vontade do mundo, estão deixando a vontade de Deus. Muitos maridos estão saindo com os amigos, e diante dos amigos, os amigos colocam uma expectativa nele: não, vem e saia com a gente, deixe sua mulher para lá, faça o que a gente faz, fale como a gente fala, seja infiel como a gente é infiel. E os homens cristãos estão deixando a vontade de Deus, estão deixando de cumprir a expectativa da vontade de Deus para cumprir a expectativa dos homens do mundo. E muitos estão sendo colocados em situações falando: não tem problema nenhum, você pode roubar um pouquinho sim. Atenda a nossa expectativa. Atenda a nossa expectativa como sócio, como parceiros. Não, roube comigo. E estão deixando de atender a vontade de Deus, a expectativa de Deus, do reino de Deus, para aderir ao reino do mundo. Qual é a nossa cultura? Qual é a nossa língua? Qual é o nosso reino? Qual é o nosso reino? Qual é o seu reino? De qual reino você quer fazer parte? De Deus, amém? Reino de Deus. O reino de Deus. E sabe por que muitos estão abrindo mão da vontade de Deus para aderir à vontade do mundo, atender à expectativa do mundo? Porque o coração está voltado para as coisas passageiras. Porque o coração está voltado para as coisas desse mundo. Jesus não se preocupou em atender à vontade das pessoas que estavam ao redor dele, até dos próprios discípulos. E em certa ocasião, Jesus estava fazendo um discurso para vários seguidores, e muitos daqueles discípulos viraram e falaram assim: muito pesado esse discurso, a gente não pode suportar, e muitos começaram a abandonar Jesus. Eles olharam para aquilo, ou passaram a ouvir tudo que Jesus estava falando: não, Jesus, esse discurso de amar o próximo, esse discurso de amar o inimigo, esse discurso de tomar a cruz e seguir Jesus, esse discurso de morrer para si mesmo, esse discurso de abandonar a própria vontade e servir a Deus, esse discurso de fazer a vontade de Deus, esse discurso de buscar primeiro o reino de Deus, depois outras coisas, isso é muito pesado. Isso é muito pesado para nós. Não, Jesus, E abandonaram Jesus. Jesus vira para os outros, para os outros 11 e mais Judas, somando 12, vira assim: e vocês, não vão me abandonar também? Vocês não vão me abandonar também? Esse discurso não é prezado para vocês também, não? E Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro era aquele que quando tinha que falar, falava mesmo. Ele vira para Jesus e fala: Senhor, para onde nós vamos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? O que Pedro entendeu: Senhor, ainda que o discurso do Senhor seja pesado, ele é a verdade. Ainda que a palavra do Senhor seja pesada, ela é a verdade. Ainda que a cultura do Senhor seja pesada, é a verdade. Ainda que a língua do Senhor seja pesada, é a verdade. E é a palavra do Senhor que leva para a vida eterna. Para onde nós vamos, se tudo é passageiro e só o Senhor tem eternidade? Para onde eu vou, se por mais que eu vá por esse caminho, um dia as minhas forças vão acabar, mas só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Para onde eu vou, Senhor, se ainda que eu volte para o meu barco e volte a pescar, um dia esse barco vai furar, um dia a rede vai rasgar, um dia os peixes vão acabar. Para onde eu vou, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, se só o Senhor tem a eternidade com o Senhor? Para onde nós vamos?
Nós entendemos, Senhor, Pedro está falando que o nosso propósito agora não é baseado naquilo que é passageiro. O nosso propósito agora não é baseado naquilo que perece, naquilo que apodrece, naquilo que acaba. O nosso propósito é baseado na vida eterna com o Senhor, por toda a eternidade. Ainda assim, um deles continuou olhando para aquilo que é passageiro. Tanto que chegou um momento que ele aceitou algumas moedas, algo passageiro, algo perecível, e trocou a eternidade com Jesus por causa de algo passageiro. Então muitos estão trocando a vontade de Deus para suprir a necessidade do mundo, porque o coração está em coisas passageiras. Só que o passageiro passa. O passageiro passa, a sua idade passa, a sua roupa passa, tudo vai passando, mas só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. E esse Jesus que veio como cordeiro, ele não virá mais como cordeiro agora. Ele retornará como leão. Ele retornará como leão para buscar a sua igreja. E ele vai estabelecer o reino dele. Ele vai estabelecer o reino dele. Hoje pouco se fala sobre arrebatamento. Hoje pouco se fala nas igrejas sobre a segunda vinda de Jesus. Retorno dele para levar a igreja. Por quê? Porque nós vivemos numa cultura hoje, infelizmente, nas igrejas, de que tudo é voltado para o agora. Tudo é voltado para as coisas momentâneas. Tudo é voltado para o que nós podemos fazer no agora. Estamos esquecendo que nós estamos aqui temporariamente. Mas o nosso reino é o reino de Deus. E a cultura que tem que estar no nosso coração é a cultura do reino. A cultura do reino de Deus. E hoje nós vemos, infelizmente, as crianças, os jovens sendo criados não com a ideia de que Jesus vai voltar, mas com a ideia de que desfrute das coisas desse mundo. Aproveite as coisas desse mundo. Mas a igreja tem que ser aquela primeira a ansiar pela volta de Jesus. A Bíblia diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Isso tem que ser um anseio. Todo dia nós temos que acordar e ansiar: Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, porque esse mundo não é nosso. As coisas desse mundo não são nossas, nós usamos apenas, vai ficar tudo aqui. Como cristãos, por isso que eu perguntei no início, nós cremos mesmo em Deus? Porque muitas vezes nós entramos num automático, numa sequência de coisas e rotinas, e nós passamos a fazer coisas sem parar para pensar: eu creio realmente em Deus? Eu creio que Deus criou os céus e a terra, eu creio que Deus é o rei do universo, eu creio que Ele é o mais poderoso. Não existe nem o mais poderoso, porque mais significa comparação, e não tem nada que se compare a Ele. Ele é o poderoso, Ele é. Não tem nada que se compare a Ele, eu creio nisso. Eu creio que Ele é, e eu creio que a palavra dEle é verdadeira, e eu dou confiança à palavra dEle, que Ele disse que vai voltar para buscar a sua igreja, porque se eu creio nisso, eu tenho que ansiar, eu tenho que desejar, eu tenho que suspirar e falar: Deus, vem. Vem, Senhor. A noiva está aguardando pelo Senhor. Nós estamos aguardando pelo Senhor, porque a nossa cultura é a cultura do reino de Deus. E nós não queremos ficar satisfazendo as vontades dos homens desse mundo. Nós queremos fazer a vontade do Senhor. Pouco se fala sobre arrebatamento, porque muitos ficam se perdendo. Ah, mas o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação ou depois da tribulação? Que diferença que faz? Você está preparado ou não? Qual é a diferença se vai ser antes ou depois? A questão é: você está preparado? Porque o estar preparado não é passar ou não pela tribulação. O estar preparado é: a cultura do reino está dentro de você ou não está? Você já fala fluentemente o idioma do reino? Você já fala fluentemente o idioma do reino? Como eu disse, você pode viajar para os Estados Unidos, lá falam inglês.
Você pode programar uma viagem para daqui a 10 anos, para os Estados Unidos. Você fala assim, então como é daqui a 10 anos, eu não vou aprender o idioma agora não. Ano que vem eu aprendo. Aí chega o ano que vem, você fala, não, agora não, no outro ano eu aprendo. Agora não, no outro ano eu aprendo. Agora falta só 5 anos. E você fala, não, tá, daqui a pouco eu aprendo, falta só 4. E você fala, não, deixa para depois, daqui a pouco eu aprendo esse idioma. E falta só 3 anos. 2 anos, 1 ano, chegou o dia da viagem. Você está na porta do avião e você não aprendeu a falar uma língua daquela nação. E você sabia da data da viagem. Jesus disse, vocês não sabem o dia nem a hora. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Estejam atentos. Aprendam a minha língua. Porque quando eu vier buscar a minha igreja, os passageiros falarão a língua do reino. Os passageiros falarão a língua do reino. Lucas 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Uma igreja que ora é uma igreja que clama. Uma igreja que clama é uma igreja que entende a dor das pessoas. E uma igreja que entende a dor das pessoas é uma igreja que clama pela volta de Jesus. Porque a Bíblia diz que quando Ele vier e quando Ele restaurar o reino verdadeiramente, toda lágrima será enxugada, toda dor será tirada. Lucas 12, versículo 13, fala assim. Versículo 13. E disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Novamente, alguém colocou uma expectativa errada sobre Jesus. Esse homem chega para Jesus e fala assim, Senhor, fala para o meu irmão para dividir a herança comigo. Olha que ideia daquele homem. Ele chega para Jesus. Jesus está ensinando as coisas do reino. Jesus está falando de coisas do reino de Deus, para buscar primeiramente o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Aquele homem chega para Jesus e fala, Senhor, pede para o meu irmão dividir a herança comigo. Aquele homem chega para Jesus e fala assim, Senhor, eu não estou preocupado com nada que o Senhor está falando sobre as coisas eternas, eu só estou preocupado com a herança que eu tenho aqui, nesse momento. Jesus vira para ele e fala, como ele diz para a mãe dele, o que eu tenho contigo, homem? O que eu tenho com as coisas passageiras? O que eu tenho com isso que é perecível, que apodrece? Quem me fez juiz de coisas passageiras? Eu vou ser o juiz das coisas eternas. E Jesus diz, acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que ele possui. Eu posso dizer que a vida do homem não consiste na abundância do que ele possui, mas consiste em quem ele é. Ele é do reino ou não é
do reino de Deus. Ele é do reino ou ele não é do reino de Deus. E ele conta a parábola desse homem, que era um homem que estava focado só nas coisas desse mundo, e disse, depois de, vou construir celeiros, amontoar grandes coisas, e eu vou dizer para minha alma, alma, fica sossegada, fica tranquilo, porque você tem para muito tempo. Então, descansa, come, bebe, folga, ou seja, aproveita as coisas terrenas e passageiras. E Jesus diz, louco, ainda hoje pedirão a tua alma, e tudo isso que você tenha juntado é para quê? Tudo isso que você tem feito é para quê? E pensar nisso não é só questão de ajuntar coisas materiais, não, mas é tudo que nós fazemos na nossa vida. Tudo que nós fazemos é para quê? Para quê? Jesus supriu expectativas eternas, porque isso vale a pena. Ele fez propósitos eternos. Todo propósito ou projeto que nós fazemos, que não tem ideia de eternidade, é fútil, é inútil, não serve para nada, porque mais cedo ou mais tarde vai passar. Não é que nós não devemos fazer. Esse texto não tem nada a ver que, não está ensinando a não planejar coisas, não está ensinando a não ter uma reserva, não está ensinando a ser precavido, não é nada disso. Mas a questão é, o coração desse homem estava em, a minha confiança está no meu trabalho, a minha confiança está na quantidade de bens que eu tenho armazenado. Então ele está falando para a alma dele, minha alma, fica tranquila, porque eu tenho bens o bastante. E Deus está falando, a sua confiança deveria estar em Deus. A sua confiança deveria estar em Deus, porque é Deus que pode te dar o que é eterno. Tudo isso vai passar. Toda expectativa que nós temos nos outros ou que os outros colocam sobre nós, qualquer projeto que nós fazemos, qualquer propósito que nós temos, se não tem um fim de eternidade, se não tem um propósito de levar para a eternidade, é inútil, é fútil. Se o seu trabalho não tem como propósito alimentar a sua família, mas que a sua família alcance a eternidade, é fútil, é inútil. Se todo o seu estudo não tiver como propósito levar as pessoas que estão perto de você, levar a sua família a conhecer a eternidade, é fútil, é inútil. Então entendam, não é o trabalho, não é estudo que é ruim, não é o dinheiro que é ruim, não são os bens que são ruins, mas é o meu dinheiro, os meus bens, o meu trabalho, o meu estudo. Eu uso isso para levar pessoas, levar a minha família e levar a mim mesmo à eternidade, porque a Bíblia diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É para levar para a eternidade ou é apenas para desfrutar nessa vida e dizer, descansa, ó minha alma, folga, come, bebe? Nós temos que falar como Pedro. Nós vamos ser questionados. Essa pergunta é feita para nós todos os dias, porque assim como Jesus perguntou para aqueles discípulos, vocês também não vão me abandonar? Essa pergunta é feita para nós todos os dias. Vocês também não vão nos abandonar? Jesus está falando. Todos os dias vão aparecer situações, expectativas sobre você, expectativas de você satisfazer a necessidade do mundo. E a decisão é sua, de satisfazer a necessidade do mundo, ou dizer, que tenho eu contigo. Fala isso para o seu amigo. Será que você tem coragem de falar isso para o seu amigo, quando ele te chamar para fazer aquilo que é errado, falar, que tenho eu contigo? Eu não vim satisfazer a sua vontade, eu vim satisfazer a vontade do meu Pai. E dizer como Paulo, eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu não tenho vergonha de Jesus. Para você pode ser loucura. Para o outro pode ser escândalo. Para o outro pode ser bobagem. Para o outro pode ser historinha de conto de fadas. Mas para mim é a verdade. E é poder para a salvação. Porque eu creio e eu vou estar com o meu Deus no reino dele. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus virá como leão. Amém? Todo joelho se dobrará.
E toda língua confessará que Ele é o Senhor. Todos aqueles que colocaram expectativas erradas sobre Jesus verão que Ele é o Senhor. Mas que bom que nós podemos colocar a expectativa certa agora e não esperar aquele dia. Mas enquanto não chega aquele dia, nós ansiamos, nós esperamos, nós aguardamos, nós oramos, nós ficamos ansiosos para chegar aquele grande dia. E enquanto isso, aprendendo o idioma do reino. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos louvar.